Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana, mais uma reunião nossa do Espiritismo Fraterno. O tema de hoje vai ser o perdão e nós vamos ter bastante conteúdo para refletir sobre esse assunto. Nós vamos iniciar fazendo o estudo desse tema, né, tão vasto e tão complexo também, fazendo o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar, quem quiser me acompanhar, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, eu vou ler dos itens 1 a 4. Depois vamos ter outras bases doutrinárias, evangélicas e subsidiárias, né, para dar complemento a esse estudo. Hoje nós vamos ter overdose de perdão. Se a gente não aprender hoje o que é perdão, vai ficar para a próxima vida, porque hoje vai ser muito conteúdo sobre perdão. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. Os esquecimentos das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar o seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em lugar de acalmar, se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: Vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, nós iniciamos o estudo sobre o perdão hoje, tendo como base doutrinária o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente inicia tendo alguns trechos das passagens de Mateus, passagens bíblicas, né, do Novo Testamento,
que mostra falas de Jesus já nos ensinando, né, o papel do perdão, tanto para com nós mesmos, para com os próximos e para a nossa reforma espiritual. Ele considera, Jesus, que são bem-aventurados aqueles misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Se eu perdoo, eu também vou ser perdoado. Porque eu também erro, meu irmão erra, mas eu também erro. Todos nós não somos isentos de falhas, nós cometemos inúmeras. Algumas podem ser mais graves, outras mais brandas, mas todos nós cometemos os nossos equívocos. Então, devemos ser misericordiosos para que também tenhamos essa misericórdia recíproca. A segunda passagem de Mateus, ele fala que, claro, de uma forma mais dura, até porque era uma linguagem pertinente, né? Vamos entender que é um cenário de mais de 2000 anos, né? Época de Jesus. Havia um rigor, apesar de Jesus ter sido tão amoroso, mas ele tinha que, em alguns momentos, utilizar de palavras mais rigorosas, termos mais contundentes, para se fazer entender. Então, era comparado o não perdão das ofensas alheias com um próprio crime contra Deus, né? Essa segunda passagem de Mateus, ele quer nos dizer isso, né? Do quanto é importante. O que ele quer dizer? Do quanto é importante o exercício do perdão nas nossas vidas, né? E a terceira, que eu acho fantástica aqui, ele coloca assim, uma orientação de Cristo, né? Se vosso irmão pecou, ide chamar ele, bem dizer assim, chama ele num canto, reservadamente, e conversa. Olha, não gostei, foi assim, assim, assado, isso me machucou, isso me magoou. Reservadamente, não como a gente gosta, né, até hoje nós temos essa parte orgulhosa e vaidosa nossa de querer escancarar, de querer explicitar com os quatro cantos, quando alguém erra, olha, aquela pessoa errou, ou quando alguém erra com a gente quer contar para os amigos, para a família, para todo mundo, fulano fez isso comigo, que horror. E aqui está dando a orientação exatamente contrária, da gente ter essa maturidade de chegar na pessoa, conversar com ela reservadamente. E aqui coloca, se a pessoa compreender, você ganhou o vosso irmão. Quer dizer que ok, ele aprendeu, ele entendeu e não vai mais pecar, pelo menos com você, porque você estabeleceu um limite, porque a gente tem que estabelecer limite nas nossas relações, né? Mas eu achei interessante porque ele coloca assim uma orientação tão é uma orientação bela, mas não era essa palavra que eu queria usar, mas é uma orientação tão sábia, de você chegar nas pessoas que um dia possam ter te ofendido, ou vice-versa, a gente conversar reservadamente, da gente parar de expor, né, essa vaidade que a gente tem de expor os outros. Quantos de nós a gente expõe os erros alheios para mascarar os nossos próprios erros, né? Normalmente a gente tem isso, de querer tirar o foco de nós e colocar os holofotes nos outros, né? Então, e completando aqui a passagem de Mateus, que é bem famosa, né? Que Pedro pergunta, mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus fala, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, gente, sem limites. Resumindo, pode haver o que for, pode acontecer o que for com nós. Pode ter tido a falta que cometeram contra nós. Não há outra solução, outra alternativa que não seja de perdoar. Por mais horrível que seja a atitude do nosso irmão, por mais grave que tenha sido a ofensa, o que Jesus quer dizer que é perdoar sempre. E aí depois a gente tem uma breve instrução do Evangelho, do Espírito, do Evangelho, né? Que coloca assim, ai daquele que diz eu nunca perdoarei.
Na verdade, é porque assim, quando a gente tem, porque a gente sabe, né, que muitas vezes as pessoas cometem erros mesmo, nos traem nossa confiança. Inúmeros são, né, as situações desafiantes que aparecem contra nós, né, de irmãos que se equivocam até gravemente contra nós, contra a nossa família, né, e contra pessoas que a gente gosta, que nos são queridas. E é difícil mesmo, né? Nós temos ainda uma certa dificuldade em perdoar. Então, muitas vezes, quando a gente está com aquela revolta, com aquele coração amargurado, a gente muitas vezes diz: não, eu não vou perdoar nunca. Esse erro eu não vou perdoar jamais. Porque às vezes é complicado mesmo. Mas aqui o Espiritismo ele traz luz também, assim como Jesus, como os nossos evangelistas. O Espiritismo reforça que sim, há espaço sempre para o perdão. Às vezes é necessário a gente ter esse tempo de amargurar, de vivenciar a dor, ok? Mas mais cedo ou mais tarde, é importante a gente tentar realizar o exercício de perdão, pelo menos de dentro de si, tentar amenizar a dor, porque o não perdão é como se fosse você tomar um veneno e querer que você está tomando o veneno e querendo que o outro passe mal, que o outro morra. E não é. A gente não perdoar envenena a nossa alma. Já é comprovado que traz sintomas físicos. Diz que os cânceres, a maioria das origens cancerígenas que nós temos no corpo são de ressentimento, são de mágoas, não perdoar, coisas que aconteceram com a gente. A gente somatiza mais do que a gente possa imaginar. Então, o Evangelho, ele coloca duas maneiras bem diferentes de perdoar, porque também a gente está falando do perdão, mas vamos entender um pouco o que é o perdão, que aqui o Evangelho quer dizer. Um é verdadeiramente bom, que é aquele que perdoou verdadeiramente, com caridade, que não quer se envaidecer, é um perdão totalmente desinteressado. Eu digo que é um perdão raciocinado, um perdão consciente. Eu perdoo porque eu compreendo que o meu irmão, infelizmente, ele está no estágio evolutivo e se equivocou, mas eu sei que isso é momentâneo, pode ser nessa vida, pode ser em outra, ele vai ter as lições devidas, vai ter a lei de resgate, de ação e reação, que é uma lei, né, que rege o nosso universo, ninguém escapa. Mas não é porque eu desejo que ele pague. Não, é porque é lei de ação e reação, gente, é natural. O que eu faço hoje vai reverberar, vai repercutir amanhã. Tanto positivo quanto negativo. E então é esse perdão desinteressado, o perdão sincero, esse sim, é o verdadeiro perdão. Agora, aquele que muitas vezes a gente perdoa, aí a gente fala, eu te perdoo, mas você agora é meu escravo pro resto da vida. Agora você vai fazer assim, assim, assado, eu quero assim, assim, assado. Chega pros outros e fala, olha como eu sou generoso, eu perdoei, olha só que lindo. Não, gente, isso não é perdão. Se não é perdão, isso é pura vaidade. Então, essa primeira parte do nosso estudo sobre o perdão, tendo base o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essas primeiras lições, né? Algumas passagens de Mateus e uma breve reflexão das faces do perdão acerca da nossa visão do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou abrir um espaço para quem quiser comentar alguma coisa e em seguida nós vamos entrar para a nossa segunda base doutrinária, que é a questão 918 do Livro dos Espíritos, que é bem interessante também. Alguém quer comentar alguma coisa, quer colocar, tem alguma dúvida já? Oi, Priscila. Boa noite, pessoal. Boa noite. Priscila, eu falo, sim, Priscila e todos. Eu falo que o perdão é muito difícil mesmo. Não é fácil, não. Eu passei por um fato que, assim, falaram mal de mim. Eu sempre fui muito na minha, sempre fui uma pessoa muito na minha. Desde a minha adolescência, eu nunca fui de falar de vida minha, de vida de ninguém para ninguém.
E um belo dia, não sei por que uma pessoa inventou tanta coisa que eu falei de outros fulanos de tais, pior que não foi só de um, e coisas assim, mirabolantes, sabe? E eu convivi 5 anos com isso. Muito tempo, né? Eu convivi 5 anos com isso, porque eu sempre falava que eu dava conta de sair dessa sozinha, que eu realmente, assim, eu não precisava de comentar com ninguém isso. Aí, doía, era uma pessoa que eu encontrava, era uma pessoa da família, pra você ter noção. E um belo dia, depois desses 5 anos, eu senti vontade de chegar nessa pessoa e perguntar por que que ela fez isso comigo. Nossa, isso sabe quando você tira um peso do coração e você se liberta totalmente? Aí ela chorou, ela me pediu desculpas, ela chorou, a conversa foi longa, foi uma tarde inteira de conversa. E eu sentia que ela tinha simplesmente, não me glorificando, mas eu sentia, no final da conversa, eu via que, não sei, todo mundo dava bem comigo e não era tão assim com ela, sabe? No final das contas, eu senti que o resultado era esse, de tanta raiva, de tanta ódio, né? Porque uma pessoa, para chegar a um ponto nesse nível, a pessoa não deve gostar da outra, a pessoa deve ter muita inveja, muita raiva, muito, sei lá o que é a palavra que a gente pode usar, né? Mas, enfim, hoje nós estamos bem, eu estou assim, em paz, realmente, eu a perdoei, depois de 5 anos convivendo com isso, eu consegui perdoar, tirei, senti leve, e foi depois que veio toda essa confusão da pandemia, que eu fiquei, parecia que eu precisei de ficar com depressão, com a síndrome do pânico, para mim poder enxergar várias coisas de uma forma diferente, e essa foi uma das coisas que eu enxerguei e consegui. É só isso que eu queria comentar, porque o perdão realmente não é fácil. O perdão de uma pessoa que te apunhala pelas costas é difícil. Enfim, era isso que eu queria comentar. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigada, Fabiola. E quanto ensinamento, né? Porque é legal a gente ouvir as histórias reais, né? Aplicadas hoje no dia a dia. Porque a gente tem muita parte teórica, mas na prática não é bem assim, né? E tu vê só como é que são as coisas, porque no momento que tu perdoou, conseguiu perdoar, tu teve uma conversa esclarecedora com essa pessoa, tu vê como é que é o movimento natural do ser humano, as outras pessoas passaram a se aproximar mais de ti e, querendo ou não, um pouco isolaram ela. É engraçado o comportamento humano, né? Os efeitos manadas que a gente vê, né? E as pessoas sabem, Priscila, as pessoas sabem quando a pessoa é assim, é uma pessoa que você sabe que fulano de tal não faria tal coisa, sabe? As pessoas, no fundo, sabem. Com certeza. A gente conhece, a gente não pode, às vezes, talvez a gente não conheça a fundo a pessoa, mas um pouquinho, se é uma pessoa que fala de fulano de tal e fala de fulano de tal, você pode ter certeza que também seu nome vai entrar no meio para alguém, de alguma forma. Mas a experiência foi boa, valeu para mim, nossa, foi aprendizado, né? Isso, ela é dolorosa. Algumas experiências nas nossas vidas, elas são extremamente dolorosas, traumáticas, marcantes, mas elas servem, todas elas servem de aprendizado. E que desfecho lindo tu ter conseguido esclarecer, ela te pediu perdão verdadeiramente. E por que a gente perdoa? Porque é isso. Imagina se a gente comete o equívoco. A gente também quer ser perdoado. Eu não sei vocês, eu pelo menos quando eu cometo minhas bobagens, eu penso, putz, vacilei, e agora? A gente quer perdão. A gente quer o perdão. Quando a gente reconhece, né? A gente quer o perdão, porque é ruim, né? A gente não perdoar. Então, é por isso que é importante. Às vezes é difícil, é desafiante, a gente fica indignado, a gente fica, como assim uma pessoa faz isso? Por quê? Né? A gente fica perguntando, querendo ter respostas, e tem coisas que, infelizmente, nós não temos respostas. A pessoa, ela faz aquilo que reflete que está dentro dela.
A pessoa ela faz o que está dentro dos valores dela, da visão de vida dela. Pessoas que fazem mal é porque elas estão amarguradas, elas veem maldade em tudo. Tô tentando falar em linhas gerais, né, gente? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar o caso concreto, né? Há de se analisar cada caso, mas assim, falando em linhas gerais, a pessoa ela vai expressar em atitudes, em palavras, aquilo que está dentro do coração dela. É o que está nela, é a vivência dela, são as experiências dela. E a gente, infelizmente, tem que conviver ainda com muitos irmãos, e inclusive nós fazemos isso. Por isso que é importante não termos esse julgamento, né? Pessoas erram com a gente, sim, mas não se engane, nós também erramos. Nós também magoamos, nós também machucamos, e ainda vamos cometer. Por orgulho, por egoísmo, por vaidade, a gente ainda vai cometer os nossos equívocos. Então é muito importante esse exercício do perdão e de ser perdoado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Sim. Tá. Eu acho assim, igual já foi falado aí, o perdão realmente é muito difícil. Mas a gente se sentir apoiado, né? Como a Fabiola falou, não tem coisa melhor do que a gente conversar realmente com a pessoa. E lembrar também, gente, porque o que acontece? Quando a gente se sente muito magoado, muito ofendido, muito triste com todos os acontecimentos, a nossa tendência é ficar falando mal daquele que nos ofendeu. E o que Jesus nos mostrou? Tem uma passagem, que eu não lembro qual, que aquela passagem onde os discípulos todos, eles estavam vendo um cachorro ali morto, e todo mundo só vendo a podridão, né, que o cachorro estava morto, estava com mau cheiro. E o que Jesus falou? Nossa, que lindos os dentes dele. Então, a gente se sente muito melhor quando a gente começa a ver alguma coisa boa naquela pessoa que nos ofendeu. Se a gente começar assim, sabe, em vez de, poxa vida, aquela pessoa, nossa, por que ela fez aquilo comigo? Por quê? E tal, ficar só atrás dos porquês, a gente começar, nossa, aquela pessoa realmente... ela faz uma coisa muito bonita, ela coordena a nossa casa espírita muito bem ali em tal parte, ela faz aquele trabalho maravilhoso com o pessoal lá, os pessoal carente, sei lá, alguma coisa boa, a gente começar a enfocar no bem que aquela pessoa faz. Gente, mas vai dando um alívio tão grande, sabe? Mesmo que a gente, assim, ainda sente aquela coisa assim, por que ele fez? Mas a gente começar a focar no bem que ele faz, nas coisas boas dele, a gente passa a sentir melhor. Então é isso, tá, gente? Eu sei que é difícil, não é fácil não, porque eu também já passei por isso tudo, eu acho que todos nós já passamos por isso. Não é fácil, mas vamos começar a focar no bem daquela pessoa, que aí eu acho que vai ficando mais leve. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigada, Adélia. Obrigada pela participação. Obrigada pela mensagem também. Então é isso mesmo, gente. Sem querer, fixei, peraí. Então é isso, porque fazendo essa primeira análise, né, inicial, é difícil. Mas acho que alguém. Deixa eu tirar aqui o microfone, peraí. Acho que foi, né? Então, é difícil, sim, não é uma tarefa fácil, ainda mais nós no estágio evolutivo que nós nos encontramos ainda, mas a gente vai aprendendo que é um mal ou bem, na verdade é um bem necessário. Aí, dando continuidade, eu vou fazer a leitura que a gente também tem uma base, na verdade, quando eu fui fazer a pesquisa hoje,
de bases doutrinárias, obras subsidiárias sobre o perdão. Gente, é tão vasto a quantidade de estudo acerca do perdão, é fonte inesgotável. Então eu escolhi muito carinho para não ficar tão extenso, mas assim, o que eu acredito que vai fazer sentido, né, com o nosso encontro de hoje. Então a gente tem na questão 918 do Livro dos Espíritos, que é da parte terceira das leis morais, que é da lei do progresso. Inclusive, não sei, alguém já viu o final de semana o seminário que teve, maravilhoso, né? Enfim, depois a gente fala sobre o seminário. Aí, essa questão, ela está então na parte terceira das leis morais, lei do progresso. Olha onde o perdão está. Então, já podemos subentender que o perdão, no momento que nós começamos a exercer o perdão, começamos a aplicar o perdão na nossa vida, nós estamos atingindo o progresso. Nós estamos entrando em sintonia com uma das leis morais, que é a lei do progresso. A pergunta que os espíritos fazem, eu resumi, né, porque senão ia ficar muito extenso, mas eles fazem assim: por que indícios se pode reconhecer... Não, mentira, desculpa. Allan Kardec faz para os espíritos a pergunta, né? Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quando nós conseguimos ter sintonia com as leis morais que a gente estudou no seminário agora, final de semana, a lei do progresso é uma delas, tem a lei de adoração, existem inúmeras leis, né? Lei de destruição, entre outras. Mas quando a gente consegue compreender quanto antes, né, a vida espiritual, a gente já está entrando num processo de elevação espiritual. Já estamos entrando em consonância com a lei do progresso, que é uma lei irreversível. Tudo depende da nossa vontade, do quanto empregamos esforços para isso. Aí existe também uma consideração nessa questão que está... Aí eu tirei um texto e coloquei assim: não é vingativo. Um espírito, nós encarnados aqui, que estamos tentando nos melhorar, temos que tirar de dentro da gente esse aspecto negativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, assim como houver perdoado, assim perdoado será. Então, assim, a professora Tereza, eu falei no início, acho que tu entrou depois, né, Datani? Ela tá numa palestra, ela foi convidada, hoje às 8 horas, vai colocar depois, eu vou colocar depois a palestra dela, e aí semana que vem ela tá aqui, se Deus quiser. Aí, perdoa as ofensas, assim como houver perdoado, assim perdoado será. Então, a gente tinha o maior exemplo, né, que foi Jesus, né? Jesus foi traído, ele foi humilhado, ele foi caluniado, falaram coisas horríveis que não era a realidade dele, foi machucado. Tudo, acho que Jesus passou por todos os sofrimentos num curto espaço de tempo, até o fim da sua vida, e em nenhum momento ele hesitou não perdoar. Ele perdoou o tempo todo. Pela grandeza do Espírito de Cristo, né, de conseguir entender, ele já sabia, né, irmãos, que ele vinha para um planeta o qual ele é governador, ele sabia dos habitantes, ele sabia da nossa pequenez espiritual, sabia que não estávamos tão preparados para receber a sua mensagem, causou muito medo, causou inveja, todas as nossas todas as nossas mazelas espirituais e morais foram colocadas à prova, né? No momento que Cristo esteve aqui conosco. Então, o Livro dos Espíritos já tem uma questão, já é uma questão mais assim, dando tipo uma orientação. Um espírito que é elevado, um espírito que está disposto
Um espírito que já está em processo de elevação espiritual, ele sabe que perdão é uma das virtudes que ele tem que ter. Já, simples assim. É isso basicamente que os espíritos respondem para Kardec. Então, uma pessoa que está em processo de elevação espiritual sabe que perdoar é algo diferente, é algo que tem que ser cultivado. E, naturalmente, esse espírito começa a tratar disso com maior naturalidade. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão do Livro dos Espíritos? Senão eu dou prosseguimento aqui. Perguntas, dúvidas? Então, Priscila, essa questão do Livro dos Espíritos, né, ali tá na parte do homem de bem, né, que o perdão, ele é um dos caracteres do homem de bem. Também tem. Tá? Mas é no Evangelho, né? É no Evangelho, segundo o Espiritismo. No Evangelho? É. Não, na questão 918, deixa eu ver, acho que é 918 mesmo, que dentro, ou é no Evangelho... Sim, antes, isso, eu cortei para não ficar... Isso. Está dentro dos caracteres ele coloca... Um homem de bem, o que é uma pessoa de bem. E uma outra coisa que eu lembrei agora, essa questão do perdão, é que muitas vezes a gente esquece. Eu tinha mania, antes de ser espírita, eu esqueci, as pessoas faziam as coisas para mim e eu mesmo até falava, eu matava a pessoa dentro de mim, porque eu não via mais aquela pessoa, eu não desejava mal, mas simplesmente ela não existia mais para mim. Aí eu comecei a estudar, aí eu tive que voltar, sabe, muita coisa dentro de mim, eu falei assim, esse negócio de eu matar a pessoa não é certo, eu não perdoei, né? Eu não sinto nada, mas também eu joguei a pessoa para lá. No limbo, né? E aí eu comecei a mudar, foi onde eu revi, e aí eu comecei realmente a perdoar, e graças a Deus eu tenho isso, eu acabo esquecendo, mas não é como antes, que a pessoa fazia alguma coisa para mim, eu olhava e falava assim, essa daí morreu para mim. Então, é muito importante, se a gente quer ter uma elevação moral, se nós estamos aqui procurando, né, crescer, a primeira coisa é perdoar, é o perdão. E é difícil, vai ser todo dia uma cacetada. Exatamente. Só isso. Obrigada. Porque, assim, essa questão ela é muito importante na questão 918, porque ela vai elencar algumas características para quem está buscando ou quem já está em elevação espiritual. Fala da paciência, da caridade, benevolência, indulgência, mas eu destaquei para não haver muita extensão, mas eu convido a todos lerem essa questão. Ela não é grande, mas é extremamente instrutiva, assim, né? Então, assim, eu destaquei a parte do não ser vingativo, do perdão, para estar dentro do nosso tema hoje. Mas eu convido a todos a lerem a questão inteira, porque ela é uma instrução, né, das características básicas, né, gente? Isso é básico, na verdade, nós temos que ter muito mais. Mas os espíritos nos respondem de uma forma muito amorosa, né, aquilo que é necessário, né, para a nossa elevação espiritual. A gente também tem como obras, aí eu vou entrar na parte das obras subsidiárias. A gente tem um livro O Consolador, que é um livro belíssimo de Chico Xavier, né? Psicografia de Chico Xavier, as palavras de Emmanuel. É um livro maravilhoso que dentro da terceira parte, terceiro capítulo, Amor, olha onde o perdão tá, né, gente? Gente, é tudo sábio, né? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver as obras, como elas são divididas, elas já estão nos ensinando, elas já estão nos instruindo. Então, dentro do capítulo 3, Amor, a gente tem a pergunta 332, a respeito do perdão. Aí é colocada a pergunta assim: perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Então, a pergunta está querendo dizer que perdoar é absolver e não perdoar é condenar? Aí Emmanuel responde:
Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Porque o que o Mano está querendo dizer? Daquela figura do inferno, das mitologias, dos misticismos, que o inferno arde fogo, né? E ele está querendo dizer que não é bem assim, né? Na verdade, as lições de Jesus não querem dizer nem implicitamente, nem explicitamente essa figura do inferno e do fogo para o qual a gente vai, os pecadores, né? Os ensinos evangélicos, eles referem-se ao perdão ou à sua ausência. Então, tudo que Jesus, né, quis na sua vida, nas suas passagens e o Novo Testamento trazer para nós, através dos nossos evangelistas, é que os textos querem se referir ao perdão ou à sua ausência, o que perdão acarreta ou o que a ausência do perdão acarreta. Então, ele está querendo tirar a questão de perdoar é absolver, não perdoar é condenar. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. Então, aqui, o que ele está querendo dizer? Que mais cedo ou mais tarde, quando uma pessoa se equivoca constantemente, continuamente, é erro em cima de erro, né? Aqueles seres teimosinhos, né? Que a gente conhece, e o que muitas vezes nós somos também, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que começar a pagar esses débitos. Mas assim, eu vou trazer um caso que até aconteceu comigo na semana passada, mas assim, com muita humildade, com muito cuidado, porque eu não estou querendo julgar. Vocês vão entender mais ou menos o que eu quero contar, porque assim, na semana passada, na quinta-feira, eu faço um trabalho voluntário aqui no bairro aqui de Brasília, que é o Banho do Amor. A gente tem um caminhão, dentro do caminhão tem 4 cabines 4 banheirinhos para os moradores de rua tomar banho. Então, a gente tem doação de roupa, a gente serve jantar, a gente tem uma certa evangelização enquanto eles estão tomando banho. E aí, é engraçado, né? Porque a gente vai lidar com pessoas, e pessoas de situação extremamente vulnerável, e a gente vai lidar com muitos dependentes químicos que estão na rua, né? E aí, apareceu um rapaz, provavelmente era dependente químico pela forma, e ele só reclamava, ele estava insultando, nos ofendendo, assim, sabe, extremamente amargurado, sabe, de dar dó. Ele reclamava, e ele estava numa bicicleta. Me marcou aquilo, né, ele estava numa bicicleta e saiu brabo com a gente, saiu muito brabo com a gente. E aí, não deu 5 minutos, aí veio alguém, sim, que tentou socorrer ele, porque gente, foi bem assim, ele saiu na mesma rua onde a gente estava, um outro morador de rua o assaltou, machucou ele, derrubou ele da bicicleta e se machucou todo, foi de dar dó. E aí a gente conseguiu levar ele para um hospital ali perto, um de nossos voluntários levou ele e acolheu ele, né? Graças a Deus. Aí, se nós formos trazer para nossa visão, a gente podia muito bem dizer, bem feito, viu? Reclamou, e não deu 5 minutos, pagou. Irmãos, não. É de dar dó, porque é ação e reação. Ele naturalmente teve que pagar, lamentavelmente, né? Porque imagina, um morador de rua, aquela bicicleta para ele talvez seria algum meio de trabalho, algum meio de qualquer coisa, de sobrevivência para ele. E ele perdeu por outro morador de rua, né? Que provavelmente pode ter pego a bicicleta dele para utilizar para droga, alguma coisa assim, para consumir, né? Para conseguir sustentar o seu vício. E não suficiente, além de roubar a bicicleta, machucou ele, derrubou ele se machucou, ele ficou, sabe, aqueles relatos que dói, assim, de entrar no banho.
Graças a Deus não foi nada grave, aparentemente não quebrou nada, mas ele teve que levar ele para o hospital, porque ele se machucou bastante, né? Rasgou roupa, e no final ele teve que pegar as roupas, que era nossa, que ele estava reclamando das roupas que a gente estava, porque realmente, gente, a gente assim, a gente recebe doação, então nem sempre vai ser roupas com muita qualidade. Quem dera a gente pudesse dar roupas melhores, né? Então, muitas vezes ficam frustrados porque não tem tamanho, porque não, né? É o que a gente consegue doar, né? Então, mas aquela pessoa tá sofrida. Ela tá sofrendo uma dependência química, né? Ela tá numa situação de vulnerabilidade. Então, ela tá refletindo aquilo que tá no coração dela, na vivência dela. A vida dela não é fácil, né? Então, ela só tava despejando em cima da gente o que tá dentro dela. Aquilo é dela, não é nosso. O que o outro faz, o que o outro despeja, não é nosso. É da outra pessoa. E, inevitavelmente, a lei de ação e reação agiu ali, né? Que foi muito... Não teve como a gente não pensar que foi a lei de ação e reação, porque a criatura reclamou, não deu 5 minutos, ela tava voltando toda machucada. E a gente, nossa, que isso? Daí, graças a Deus, a gente socorreu, né? E demos o acolhimento necessário, né, para ele. Depois a gente sabe que ele ficou bem, tudo, mas sem a bicicleta, enfim. Mas isso eu me lembro, quando eu estava anotando esse texto, eu me lembrei porque, assim, aquele que fica continuamente, né, errando, segundo Emmanuel, né, mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar de alguma forma, porque a gente tem que entender que as leis universais que regem, né, a nossa vida, regem os planetas, regem o nosso universo, elas precisam de um equilíbrio. Então, se a gente faz muito bem, obviamente esse bem tem que voltar para onde está a sua origem por uma questão de equilíbrio. E da mesma forma, o mal que a gente faz mal, uma hora vai ter que começar a pagar para ver esse equilíbrio, senão vai afetar, né, as outras pessoas. Então, a lei de ação e reação, ela serve não para castigar, ela serve para equilibrar, para nos dar um ensinamento, porque a gente aprende muito com essas dores, né? As dores da gente são as maiores professoras. Então, provavelmente, o que me chamou a atenção é que quando ele voltou com outro semblante. Ele estava humilde, ele agradeceu. Há 5 minutos atrás estava reclamando. Ele voltou agradecendo. Aquilo para ele surpreendeu. Poxa, eu acabei de reclamar dessas pessoas, e essas pessoas que eu reclamei estão me socorrendo. Então foi bonito de ver, sabe, a conversão em questão de minutos. Foi muito rápido. Foi ver aquele ser humano reclamando e ver aquela pessoa humilde agradecendo e dizendo obrigada por vocês estarem me acolhendo. Né? Então, assim, foi um movimento muito bonito. Então, é um exemplo prático, né, para a gente refletir. Alguém quer colocar alguma coisa? Ah, não, deixa eu só terminar aqui, de Emmanuel, que ele termina assim, ó. É que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no Tribunal da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações. Então, aqui está explicando, deixando bem claro que as nossas reencarnações são os nossos tribunais da Justiça Divina. É a oportunidade que Deus nos dá para nos resgatarmos. A reencarnação é a maior prova, talvez, do amor de Deus para com as suas criaturas, para conosco. De cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço de trabalho e boa vontade no pagamento. Então, quanto mais nos esforçarmos para reajustarmos as nossas más inclinações e termos boa vontade em resignar, em aceitar os desafios, porque todos nós teremos inúmeros desafios, porque precisamos desses desafios para nos elevarmos, mais rápido nos afastaremos desse círculo vicioso que Emmanuel coloca. Alguém quer falar alguma coisa? No caso do rapaz, né, Priscila? Priscila? No caso do rapaz, eu acho que ele mesmo atraiu. Tá ouvindo? Tô, perfeitamente. No caso do rapaz, ele mesmo atraiu pelas vibrações que ele estava, né? Ele mesmo atraiu tudo aquilo. Então, assim, eu vi ali irmãos que estavam perto de mim, pensaram, deram uma risadinha, tipo,
bem feito. E eu entendo porque traz uma indignação, tu vê uma pessoa, tu tá ali se dispondo a ajudar, e ele realmente reclamou muito, né? Então, se é natural algumas pessoas ficarem assim, bem feito. Não é legal. A gente já não tem que ter esse tipo de visão. Mas compreendo. Mas dá pena, né, Priscila? Pois pena. E aí eu tive irmãs que estavam perto de mim, uma que falou, ai, coitadinha, que realmente ela ficou morrendo de pena. Morrendo de pena. Mas por quê? Porque ela entendeu que aquele irmão, ele estava sofrido. Por isso que ele estava destilando ódio, destilando raiva. Ele estava com muita raiva. Ele estava com raiva da gente, da raiva da vida, raiva de tudo, raiva dele mesmo. Mas, Priscila. Oi, pode falar. Eu penso que, como Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, já é por isso. Essa pessoa já está em desequilíbrio, ela não precisa mais da tua raiva, ela não precisa disso. Porque o que ela tem dentro dela já é tudo de ruim, já é sentimentos grosseiros, é falta de amor próprio, falta de tudo, né? Então, assim, para que a gente ainda vai jogar em cima de uma pessoa que já está no poço mais coisas ruins e a gente se sujando também com esse sentimento, né? Então, a gente tem que ter misericórdia, por isso que a gente tem que perdoar. Porque quanto mais leve nós somos, se a gente não perdoa, pesa no nosso coração, não é verdade? Nós vamos estar mal por carregar aquilo, né? Hoje eu vi uma postagem de uma pessoa até que fala que é sobre perdão, né? Não é esse mesmo caso, né? Que ela não perdoou uma pessoa que morreu, que desencarnou. O peso que ela estava carregando de não ter perdoado aquela pessoa, e se depois você for pôr na balança, 99,9 das vezes as coisas são coisas que você poderia ter deixado passar, porque são sempre coisas daqui, desse mundo carnal. Então, você pensa depois e fala, por que eu não perdoei, deixei de falar com a pessoa por anos por causa de uma coisa boba? Porque no final é uma coisa boba, é uma coisa que você poderia ter deixado passar, né? Então, o perdão não é para quem fez alguma coisa, o perdão é para quem recebeu. Eu acho que mais importante ainda, porque você vai carregar um peso que não é seu e você vai fazer aquilo uma coisa tão grave que de repente nem é. Né? Então a gente tem que perdoar sempre. Lindo, lindo, lindo. Nossa, Priscila, obrigada. Eu estou ansiosa aqui para falar há um tempo muito grande, porque as pessoas estão falando coisas tão bonitas e eu tenho uma coisa assim, eu acho que não é tão bonita para falar assim, não. Eu normalmente, eu não tenho muita dificuldade em perdoar as pessoas, não. Tem pessoas que já me ofenderam assim bastante, sabe? Mas tem assim 3 pessoas mais ou menos assim que eu diria que conseguem despertar assim o que há de pior em mim, sabe? Que se eu fico assim próxima, uma principalmente, eu consigo me sentir assim suja. De tão assim, e não que estejam me fazendo mal, até quando procuram me agradar, sabe? Já fizeram mal, e hoje me procuram me agradar, mas aquilo assim, não me faz bem, não, sabe? Quando eu estou longe, eu procuro agir com racionalidade, mas quando eu me aproximo, a parte instintiva, ela é muito maior, só vem assim, o que há de pior em mim, sabe? É uma coisa assim, inexplicável, sabe? Eu me sinto suja, eu me sinto mal, mas assim, eu não consigo, é inexplicável. Obrigada pela sinceridade do relato. Porque a gente tem que ser franco mesmo. Porque tem pessoas que despertam esse lado, que todos nós temos, né? Nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação. Se estamos aqui é porque flor nós não somos. Estamos buscando, né? Sermos flores, lindos lírios.
mas a gente ainda tem muitos espinhos. E sim, às vezes tem pessoas que despertam esse lado sombra nosso, né? E realmente ainda não tem explicação para ti. Por isso que é importante a gente estar nessa busca, né? Porque o primeiro passo tu já deu, tu já consegue identificar. E ainda diz, eu sinto vergonha, mas não precisa sentir vergonha. Porque a gente tem que... Aqui a gente está estudando o perdão. Então, o primeiro perdão que você tem que ter é com você mesmo. Porque tu tem que se perdoar por estar sentindo isso. Mas procurar agora buscar entender o porquê. Será que eu ainda tenho questões ainda que eu não consegui resolver com essas pessoas? Será que eu preciso conversar com elas? Ou será que eu preciso, às vezes... Porque, assim, irmãos, uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque, às vezes, assim, as pessoas, elas cometem alguns erros, né, conosco, que, às vezes, é necessário se afastar. Porque ninguém tá pedindo aqui, o exercício de hoje, o estudo de hoje, não é tipo assim, a pessoa errou, não, te perdoou, pronto. Não, isso aí até não... Porque a gente precisa parar, mentalizar, analisar o que aconteceu, refletir sobre aquilo, para ver o aprendizado, porque senão nem aprendizado a gente vai ter. E às vezes é necessário a gente recuar, se afastar de certas pessoas para conseguir refletir, trabalhar aquilo, para curar as nossas feridas, para depois voltar a se reconciliar, para depois poder reajustar. Porque pelo que eu entendi, essas pessoas devem já ter caído na consciência e elas hoje tentam te agradar. Mas o que eu estou vendo é que nesse período do erro delas, para elas terem a consciência e voltarem a te agradar, eu acho que não teve o teu período de cura. Eu acho que teve algo aí que está faltando. E é por isso que tu ainda não consegue te sentir tão à vontade e despertar esses sentimentos ruins. Mas assim, o estudo de hoje é o perdão para tudo, é o perdão sem limites. Mas o primeiro perdão que você tem que ter é com você mesmo. Não falar, eu me sinto sujo, eu me sinto horrível, não. Eu reconheça que o sentimento é negativo, é aquilo que eu falei no início, é como a gente tomar um veneno e querer que o outro passe mal. A gente está envenenando a nós mesmos, a gente está prejudicando a nós mesmos. Uma vez que eu tenho essa consciência, busca todos os recursos através da terapia. A terapia é importante para a gente entender as questões, entender de onde que vem isso, como eu posso superar passo a passo, né? E aos poucos tu poder curar isso. Porque no momento que você se curar, naturalmente, esses sentimentos não vão mais vir à tona. Naturalmente vai conseguir estreitar laço com essas pessoas. Naturalmente, quando elas forem te agradar, você vai conseguir retribuir isso. Então, porque com certeza ainda existem questões que não foram trabalhadas. Questões não foram trabalhadas, que no seu tempo, com a sua boa vontade, sem pressão, você vai conseguir trabalhar. Né? E só o fato de você estar aqui, você mal sabe, você já está começando a trabalhar. Porque você já está aberta a ouvir sobre o perdão, você já está abrindo o teu coração para ver essas lições. Então, parabéns por ter colocado isso pra gente, porque a gente tem que ser franco assim, a gente não é aqui flores, a gente tem muitos espinhos, e foi muito verdadeira, né, e pode contar conosco, né, para essa busca. Priscila. Tô ouvindo, pode falar. Eu gostaria de dar a minha opinião em relação a isso. Claro. Eu acho que ela já começou a se libertar por ela ter falado tão sinceramente. A espiritualidade está aqui presente, ela está ajudando todos nós. Exatamente. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, para a gente vibrar por ela, porque o começo está aqui. Aqui já foi o começo, e a gente vibrando por ela, e ela vai conseguir mais ainda se libertar de tudo isso, porque Deus está do lado dela, nós não estamos sozinhos, nós temos uma família espiritual, nós temos amigos espirituais, nós temos pessoas que vibram pela gente, e o amor está aí, gente, pertinho da gente, basta a gente sentir no coração batendo, nós estamos vivos, nós podemos dar a volta por cima, nós somos tudo que queremos ser, nós podemos fazer isso porque Deus quer, é isso que Jesus quer,
que a gente possa ver o amor, sentir esse verdadeiro calor que está dentro da gente. E é isso que eu tenho que dizer para ela, que ela seja feliz cada vez mais, que tudo isso vai passar. E o começo está aqui. E vamos vibrar para nossa amiga. Vamos. E para voltar aqui novamente, ficar conosco, e ela vai nos dizer. Vai nos dar esse depoimento, né? Priscila, o que me chamou a atenção foi que, no caso dela, eu acho assim, ó, a gente está aqui para pôr à prova todos os nossos sentimentos. E se essas pessoas estão com ela hoje, é porque ela é capaz e está na hora dela começar a botar tudo isso para fora, como ela já conseguiu, tá? E vai conseguir, por causa que essas pessoas são uma prova, estão colocando ela à prova de que ela é capaz e ela vai conseguir superar o que há de vir, sempre na vida dela, ela vai superar como ela já está superando. Então, essas pessoas, ela tem que pensar que são uma prova e ela vai conseguir. Ela já deu o primeiro passo. E tem mais uma coisa também. Tudo que vem, que incomoda a gente, é porque precisa ser trabalhado. Se você não conseguir trabalhar nessa vida, essas pessoas vão voltar de uma outra maneira, numa outra vida, porque vai ficar pendente isso. Porque não é um sentimento de amor. Então, tudo que fica pendente, uma hora vai ter que vir e ser trabalhado. Pode ser agora, amor, ou pode ser depois. Mas, então, se você tem a oportunidade de já ter esse conhecimento agora, já vai trabalhando isso dentro de você. Vai fazendo, olha, tem tanta coisa boa, o Ho'oponopono, que é o perdão, o auto-perdão, orar pela pessoa. Isso te liberta. Quando você ora por alguém que você não tem afinidade, vai libertando aquele sentimento. Então, vai transformando ele numa coisa boa. Porque você já vai trabalhando para um dia, se precisar voltar, já não tem esse impacto, já não tem esse sentimento tão pesado, né? Lindo, gente, que grupo evoluído esse, eu estou impressionada. Da minha opinião, fazer o culto no lar todos os dias e é igual, por exemplo, estou dando o exemplo que eu faço o culto no lar do Ricardo Melo, que é uma maravilha, participo todos os dias, e ele fala, coloque o nome das pessoas no seu caderninho de orações, e fazer isso, colocar o nome dessas pessoas que ela não gosta, que ela não se dá bem, nesse caderninho de orações, que aí os espíritos vão focar diretamente, vai estar iluminando ambas, para poder entrar num clima de afinidade, né? Num clima legal, para não ir precisar de ir para outra vida com pendências, né? A gente tem que ir com o mínimo, porque a nossa mochila tá cheia, gente. Vamos tentar tirar um pouquinho dessas, né? Gente, sabe o que é mais legal nessa época que a gente está vindo, essa nossa existência tecnológica, com tantas facilidades, porque a gente tem muitas ferramentas. Eu gosto, dando assim meu depoimento pessoal, quando eu tenho assim essa dificuldade de perdoar, quando eu tenho mágoa, ressentimento por outras pessoas, né, outras situações, a oração, ela sempre vai ser a melhor ferramenta. Eu sou uma praticante de Ho'oponopono. Depois eu posso até colocar no grupo para quem não conhece, que são algumas frases que a gente faz a limpeza energética, a gente vai limpando e de fato realmente me ajuda. Eu faço para a pessoa, faço para a situação e isso me ajuda muito. E existem as práticas meditativas também. O YouTube tem assim, oração do perdão para tal coisa, meditação guiada para esquecer. Gente, tem de tudo, é só buscar. Eu mesmo utilizo, às vezes eu faço alguns divórcios energéticos, utilizo algumas técnicas de Theta Healing. Gente, a gente tem um vasto, mas a gente dá o primeiro passo que ela deu de reconhecer, de saber e tá aqui, porque isso aqui também não deixa de ser uma terapia, né? Esses nossos encontros. Eles estão curando pouco a pouco todos nós, né? Existe uma espiritualidade que atua em cada um de nós, nos curando e nos fazendo absorver melhor tudo que a gente está estudando. Então, tu já tá tendo que nem eu tava brincando hoje, é uma overdose de perdão. Se não for entrar hoje, vai ficar para a próxima vida, porque
A gente está realmente tendo muito ensinamento sobre o perdão hoje, mas existe uma espiritualidade que está guiando cada um de nós e ela te guiou nesse momento, Patrícia, para conversar com a gente. Pode ter certeza que tu foi devidamente intuída, você estava com ansiedade e conseguiu ter a oportunidade de colocar para fora, e você é amplamente amada, amparada. A gente tem, como a Maria de Fátima colocou, a gente tem uma família espiritual, a gente não faz nem dimensão que ora, que nos acompanha, que nos protege, que nos tutela. Você tem a nós, que somos corações amigos também. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai fazer. A gente está aqui para te ouvir, para te acolher. Mas, acima de tudo, Deus te ama, Deus te perdoa. Se perdoe e depois você vai conseguir perdoar seus irmãos. A gente tem aqui uma base doutrinária evangélica maravilhosa, que eu não ia ler, mas vou ler, que é de Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 25, mas eu vou ler o versículo 25, que essa instrução é bem o que a Vani falou, que a Denise falou, que a Maria de Fátima falou, que a Fabíola falou também. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. O que Mateus está querendo dizer essa fala de Jesus? Enquanto estamos nessa existência, vamos tentar, claro, dentro dos nossos limites e com consciência, com verdade, reconciliar com todos aqueles que a gente machucou ou que nos machucaram. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O juiz aqui, irmãos, é a nossa própria consciência. Porque o exemplo que acho que foi que a Vani, alguém colocou, que isso foi a Vani colocou, por exemplo, a pessoa que se arrependeu de não ter perdoado um irmão que acabou desencarnando. Depois que desencarnou, ela refletiu, meu Deus, foi tão pouco, foi uma bobagem, eu fiquei carregando isso. É bem essa passagem de Mateus. O juiz é a nossa própria consciência. O juiz te entrega ao oficial e te encarcera na prisão, porque o não perdoar aprisiona. O não perdoar somatiza, nos traz doenças, envenena a nossa alma, porque é muito ruim quando a gente fica amargurando, ressentida. Eu falo por mim, quando eu fico alimentando aquele ressentimento por uma pessoa... Gente, eu não sei vocês, mas parece que o ar não sai. O coração fica oprimido. Eu literalmente sinto que eu estou adoecendo, como se minhas células estivessem assim, entrando em desequilíbrio total. O câncer, gente, é isso, né? O câncer é uma desorganização, desequilíbrio celular, que causa, né, as células cancerígenas que trazem os malefícios que a gente está bem habituado a ver. Então, quando a gente realmente fica amargurado, ressentido, com essa dificuldade de aceitar, de perdoar, ela não traz só malefícios espirituais, mas cedo ou mais tarde elas são externalizadas, elas se externam no nosso corpo físico. Então, quando o corpo físico manifesta uma doença, normalmente é porque o espírito já estava, nossa alma, nosso espírito já gritou tanto que teve que externar. A somatização foi tamanha que a gente reflete isso no nosso próprio corpo. Então, o Mateus aqui ensina já pra gente nesse trecho belíssimo, falando assim, reconcilia-te com seu adversário enquanto há tempo, enquanto você está junto dele, enquanto você está no caminho com ele, que é na nossa existência. Se tu tiver, Patrícia, a oportunidade ainda, e todos, não só Patrícia, todos nós que temos nossas questões, também temos as nossas dificuldades, né? A gente às vezes não consegue perdoar uma mãe, um pai, um irmão, porque nossos familiares, eles são a nossa maior escola, né? É dentro das famílias que a gente tem os maiores conflitos, um esposo, uma esposa, enfim. Se a gente puder reconciliar, tentar ajustar, pelo menos fazer a nossa parte. Existem pessoas que eu tentei em vida pedir perdão ou dizer eu te perdoo. Algumas pessoas não conseguiram retribuir, mas tudo bem, mas pelo menos eu me livrei, eu me sinto livre porque eu fiz a minha parte, porque dependendo de mim eu sei que a gente zerar tudo, mas infelizmente o outro nem sempre está pronto.
Eu confio muito na providência divina, no tempo sábio, que o tempo é um sábio mudo, né? Então, o tempo de Deus, que se Deus quiser em vida, eu ainda consigo conversar com essas pessoas, me reconciliar, mas pelo menos a nossa parte a gente puder fazer, vamos fazer. A gente está se dispondo toda segunda-feira estar aqui estudando, tentando trazer essa reforma íntima para poder aplicarmos no nosso dia a dia. Então, vamos pelo menos tentar fazer a nossa parte. Se o outro não corresponder, tudo bem. Tudo bem. A pessoa no seu tempo, e se Deus quiser, no tempo ainda nessa existência, vai reconciliar, vai considerar, vai pedir perdão ou vai aceitar os perdões que a gente está dando. Mas é importantíssimo a gente, dentro dos nossos limites, né, a gente buscar trabalhar essas questões. E depois, quando a gente começa a perdoar, ela vem de uma forma tão natural, a gente começa a ter mais compaixão com nós mesmos, com o nosso próximo, a gente começa a nos tornarmos pessoas menos ressentidas, menos rancorosas, a gente não fica tão melindroso diante das coisas, né? Quando a gente começa a ter esse olhar diferente, né, do perdão, e o espiritismo, ele é a porta que nós achamos hoje nessa existência para entendermos melhor, né? Não importa a religião, importa o exercício, a conexão que a gente está tentando fazer, né? Com o mais alto, com essa força que a gente sabe que está acima de nós. Então, acho que é mais ou menos isso, é tanta coisa. Enfim, alguém quer falar algo mais? Eu penso... Eu posso pedir uma coisa? Desculpa. Posso pedir uma coisa, Priscila? Claro. Eu gostaria que os irmãos aí fizesse vibrações com a minha filha, que ela está fazendo uns exames, ressonância da cabeça. Claro. E eu gostaria de preces para ela. Claro. Eu estou muito preocupada. Ela está com alguma coisa, ou já descobriu, diagnosticou? Não, só fez exame, mas ainda não levou para o médico. Está marcado já. E como que é o nome dela? Fernanda Gomes. Fernanda Gomes. Deixa eu até colocar na minha listinha aqui. Muito obrigada. Com certeza a gente vai fazer uma vibração, uma oração final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, sobre o que estava falando, eu penso que quando a gente está com o intuito de mudar, quando a gente quer fazer uma mudança, quer se melhorar, quer se livrar de certos sentimentos, a gente... Deus, Jesus, a espiritualidade ajuda, porque a gente dando o primeiro passo, como Jesus dizia, dê o primeiro passo em minha direção, eu dou 1000 na sua, né? Então, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente se disponibiliza a fazer e pede ajuda, a gente consegue. Por quê? Porque nós estamos seguindo, nós estamos querendo, a gente deu o primeiro passo, fez o movimento. Então, a ajuda vem... Com certeza vem e aquilo acalenta o coração, e a pessoa que perdoa, ela vai ser mais feliz, mais leve. Então, o perdão é maravilhoso para a gente mesmo. E a outra coisa também que eu queria falar um pouquinho é que a gente não deve se sentir culpado, porque no Evangelho, no capítulo 12, eu não consegui achar ali que parte que tem uma parte que fala assim, que a energia que quando a gente abraça um amigo é muito diferente que quando a gente aproximar de um inimigo. Então, é normal a gente sentir essa dificuldade mesmo, né, dessa aproximação, e complementando ali, ainda fala assim, que é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, se a gente já não tem assim, esse ódio dentro da gente, e a gente não quer se vingar, isso aí já é um passo importantíssimo, a gente orar por essa pessoa, né? Mas agora esse sentimento assim, que a gente ainda não consegue, isso é muito normal, nós ainda estamos no planeta Terra, cheio de dificuldades, cheios de erro a ser tratado dentro de nós, né? Exato. Então, queria deixar um abraço para todos, tá? E uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Sim. Assim seja.
Sim, sei. Gente, então, alguém quer falar mais alguma coisa? Dúvidas? As palavras da Vani são um bálsamo também, né? Fora as tuas, né, Priscila? Sempre aprendo muito com ela e contigo também. A Vani é terapeuta holística, né? Eu não. Eu achei que era terapeuta, então viajei. Não, só não. É uma pessoa espiritualizada. Não, eu aprendo muito com vocês. De ler, eu gosto de ler, gosto de estudar, eu gosto muito. Que bom, porque contribui muito, vocês todos contribuem muito, eu aprendo muito com vocês. Eu quero encerrar com uma linda mensagem de uma obra também de Chico, Chão de Flores. É um livro que tem inúmeras poesias de inúmeros autores. E aí tem uma mensagem que é a mensagem do perdão, curta, mas valiosíssima. O autor é Franklin de Almeida, e a poesia é assim: grande árvore cortada, respondeu aos seus agressores, lançando verde ramada, toda coberta de flores. A resposta, né, de uma árvore que foi cortada, né, aos seus agressores. Ela continuou produzindo, né, as folhas verdes e lindas flores. Então, que a gente possa fazer isso, né, de poder responder aos nossos agressores, criando essas flores, né, lindas flores de paz, de caridade, de perdão, de compreensão, que a gente possa emanar isso, né? Que a gente aprenda, quem sabe ainda nessa vida, a responder às pessoas que nos ofendem, assim como no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, exalando essas lindas flores, né? Espalhando flores de amor, de que a gente sirva de exemplo, né? Tomara que nós consigamos realizar esses feitos. É difícil, mas a gente está andando cada vez mais, a gente está sintonizando cada vez mais com a lei do progresso, que é, né, uma lei que é inerente a todos nós. Vai de nós, de cada um de nós, querer trabalhar isso de acordo com a vontade, né, que a gente emprega nesses esforços. Então, que a gente possa ser no futuro, não no futuro tão longe, se pudermos no futuro breve, responder aos nossos agressores lançando essas flores. Que a gente seja essa árvore cortada, que resiliente continue a produzir. Que a gente possa ser isso, né? Então, essa é a mensagem que a gente pôde deixar do perdão, né, para todos vocês. E que a gente possa, eu ia pedir até assim, para a gente fazer, eu ia pedir para alguém, porque já que eu dei a aula toda, se alguém pudesse fazer a prece final, e aí depois da prece final, todos nós juntos vamos fazer a oração do Pai Nosso, vibrando pela filha dela, Fernanda Montenegro, né? Não, Fernanda Gomes, né? Então, eu vou pedir para alguém fazer a prece final e depois todos nós juntos vamos orar o Pai Nosso em voz alta, vibrando pela Fernanda Gomes, a filha da nossa querida irmã Denise. Pode ser? Alguém quer fazer? Eu posso? Então tá. Vamos, meus irmãos, fechar os olhos, respirar fundo, nos conectar com Deus, com a espiritualidade amiga, com toda essa energia do bem, de amor, que nós possamos levar tudo isso que foi falado hoje, todo esse estudo, para a nossa consciência, para o nosso coração, para que nós possamos trabalhar tudo isso em nós, para que possamos evoluir, para que possamos ser seres melhores a cada dia e que possamos ser luz, e sendo luz, levando luz a tudo e a todos, a todas as criaturas, e assim vamos estar mais próximos do nosso Pai amado. Que assim seja, gratidão, obrigada, Senhor. Que seja. Então vamos todos vibrar agora pela Fernanda Gomes, fazendo o Pai Nosso. Pai Nosso,
estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão, Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que a Fernanda Gomes possa fazer bons exames, que a espiritualidade amiga, mentores espirituais, Jesus Cristo nos tutelando, possa proteger, possa fazer com que esse exame seja bem sucedido e que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial, podendo sempre amenizar, sempre nos amparar, sempre nos amar e diminuir as nossas dores. Graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Seja. Gratidão. Ei, Priscila. Oi. Priscila. Oi. Deixa eu só dizer uma coisa. Tudo de segunda-feira é tão importante para nós, porque cada uma de nós, com as nossas dificuldades, a gente se une, ouve cada uma de nossas dificuldades, e aquilo ali, com certeza, nós estamos sendo ajudadas. E aí, isso é muito importante, a gente botar fora isso que está nos perturbando, essa mágoa, essa dor. Esse faz exatamente isso. E com toda segunda-feira, com certeza, cada uma de nós estamos transformando. E a gente, cada dia, vai se tornando melhor. E é um negócio tão assim, maravilhoso, porque é simples e vai agindo devagarinho. E a gente nem... Era isso que eu queria dizer. Obrigada mesmo. Alta gratidão. Eu também quero agradecer pelas palavras que eu ouvi. Eu já estou me sentindo bem mais leve. Ótimo. Obrigada, gente. Gratidão. Esse grupo é lindo demais, gente. Gratidão por vocês existirem. Obrigada a todos pelos ensinamentos. E esse nosso grupo tem energia bem forte, né? Uma energia positiva enorme. Deus abençoe todo mundo. Boa semana para todos. Então, boa noite. Foi um prazer em participar com vocês. Adorei o grupo. Na próxima segunda-feira, espero estar aqui com vocês. Assim tá bom? Muito obrigada. Gratidão por estar aqui. E obrigada pelos ensinamentos. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu amo estar aqui. Eu corro para fazer minhas coisas para poder entrar e poder a gente, né, ter essa troca tão gostosa que é, né, que só eleva a gente, né? Então, um beijo, viu? Boa noite para vocês. Abraços fraternos para todos vocês. Obrigada e até semana que vem, gente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Semana que vem. Boa noite. Boa noite. Abençoada para todos vocês, viu? Obrigada, igual também. Obrigado pelo ensinamento. Tchau. Tchau. Tchau, Priscila. Um beijão para ti. Beijo, fica com Deus. Obrigada. Ai, é isso aí. Obrigada pelos estudos aí, gente. Estou feliz, né? Maravilhoso. Sair de um estudo desse que só deixa a gente bem, faz bem a alma. É maravilhoso. Acho que é o melhor momento que eu tenho da semana. Segunda-feira é um dia muito especial. Eu fico o dia todo pensando nas 8 horas da noite. É impressionante. Eu vou te dizer, essa troca é muito grande. E como a moça falou, esse grupo é muito forte, tem uma energia muito boa. E as energias boas, elas se multiplicam. Sim, que a gente esteja vibrando, né? Que isso se expanda, né? Tem que se expandir, não pode ficar só na gente, né? Exatamente, a gente desejando bem, e aí a gente vai progredindo, melhorando, e a gente nem percebe que a gente está um pouquinho melhor. Tchau, até segunda-feira. Boa noite, gente. Eu também.